Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, nossa leitura e reflexão em Provérbios 26. Vamos lá, então, para a nossa trajetória aqui, a nossa jornada no estudo desse livro de sabedoria, que é o livro de Provérbios. O intento de Salomão diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios. Espero que estejamos nessa trajetória, nessa caminhada, e participarmos, então, desse grupo de sábios que Salomão tanto desejava alcançar, tá bom? E é esse o desejo, com toda certeza, do nosso Deus também, que sejamos sábios no nosso viver. E lembrando que sabedoria, então, é viver a vida com os olhos de Deus, da maneira de Deus, né? Através da sua palavra, tá bom? Provérbios capítulo 26, então, não se esqueça de compartilhar agora ou depois, ao final, mas não deixe de compartilhar a palavra do Senhor, para que possamos, pelo menos, né, almejar esse objetivo de aumentar o número de sábios, tá bom? Provérbios 26, ele é uma coletânea de provérbios, na qual o escritor selecionou alguns tipos de pessoas com as quais nós precisamos manter a nossa vigilância em alta. São as pessoas tolas, né, que em algumas traduções é tido como estultas ou estúpidas, tolas, né? Os hipócritas ou fingidos, os mentirosos, os maledicentes, os inconvenientes, os briguentos e os preguiçosos. Ele diz aqui que nós temos que ter a nossa vigilância em alta com esse tipo de pessoas, tá? Em seu caráter, eles decadente, o caráter de cada um deles, eles prejudicam a si mesmos e aquelas pessoas com as quais eles se relacionam. Quem deseja ter uma vida equilibrada e pacífica, mantém distância do tipo de pessoa mencionada aqui, tá? Porque senão você vai ser confundido com eles. Se você está no meio, está junto, se você está participando de obras, né, das trevas, você será confundido com as trevas, né? Se você está andando com os ímpios, com os perversos, você será tido como sendo um ímpio e como um perverso, tá? Você vai ser confundido com eles, você pode ter certeza disso, ok? Haja vista muitas pessoas que estão no lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas, mesmo não tendo feito nada, são confundidos com essas pessoas, vão ter que prestar contas, e isso às vezes vai trazer muitas dores de cabeça. Então isso poderia ser evitado, né, se estivesse longe desse tipo de pessoas, tá? As más companhias corrompem os bons costumes, então isso é sabedoria da palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina no livro no Novo Testamento, tá? O livro de Coríntios fala a respeito disso. Então, muito cuidado. Não acho que você é mais sábio do que aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A sabedoria é acatar o que a palavra de Deus nos ensina. E ela diz que nós devemos nos afastar desse tipo de pessoas. Ok? Então, ele começa dizendo aqui o seguinte: como a neve no verão. Já viu neve no verão? Como a chuva na cega, ou chuva na colheita, né? Imagina ter que colher com chuva. Assim não fica bem para o tolo a honra, tá? Não é próprio do tolo ser honrado. Salomão usa esses dois casos para ilustrar a inconveniência de honrar o insensato. Não honre aqueles que não merecem honra, porque isso não seria nem honra, isso seria bajulação. Tem gente que fica bajulando os outros, né, com aquilo que eles não estão fazendo. Não exalte aqueles cuja conduta é reprovável.
Não coloque no pedestal aqueles que não têm estrutura moral para serem honrados. Não ponha as luzes da ribalta sobre aqueles que não são amantes, né? Ou que são, aliás, amantes dos holofotes, querem só aparecer. Não contribua para que o insensato se torne ainda mais insensato. Muitas vezes a gente fica tentando, né? Como que dizendo que uma política de boa vizinhança, ou achando que isso é uma atitude de espiritualidade, né? De tentar, então, trazer essas pessoas para perto e elogiar e bajular. Não faça isso. Isso não é uma atitude adequada. Exaltar o soberbo é tornar ainda mais ruidosa a sua queda. Honrar o insensato é agravar ainda mais o seu pendor, né, para a insensatez. Ele vai se tornar mais insensato ainda. Ele não vai melhorar com a sua atitude. Então é isso que Salomão está deixando aqui bem claro para nós. Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Então, assim como esses pássaros são livres para voar e contemplar, né, os lindos cenários que eles têm aí ao ar livre, né, estão livres aí para voar e fazer e andar por onde quer, está livre de maldição aquele que vive piedosamente. Nenhuma maldição recairá sobre aquele que vive debaixo das asas do Senhor, daquele que vive debaixo das mãos do Senhor, daquele que vive debaixo das asas do Senhor. Ninguém. Pode vir a maldição que vier, pode vir o trabalho que vier, né? Não recairá sobre você. Ok? A palavra de Deus é clara em falar isso. Se você tem uma vida piedosa, uma vida adequada, uma vida na presença de Deus, nada que venham a fazer contra você pode derrubá-lo, pode destruí-lo. Nada. Porque o nosso Deus é muito maior do que qualquer dessas coisas. Então a maldição sem causa ela não se cumpre. Qualquer tipo de trabalho sendo feito contra você não se cumpre se você está na presença do Senhor. Então nós não precisamos ter medo desse tipo de coisa, dessas maldições, desses trabalhos, dessas encruzilhadas, pois em Cristo nós somos benditos de Deus, nós somos guardados eternamente por Ele, e nada então pode nos atrapalhar, tá? Mas lembre-se, desde o princípio colocamos, se você está na presença do Senhor, se você está andando com Ele, então nada disso atrapalhará a sua vida. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Só o tolo ele precisa de correção. O cavalo recebe açoites e não se emenda. Como o jumento tem freio na boca e não obedece, é assim o insensato vive apanhando e não aprende. Suas costas não se cansam de receber açoites e mais açoites. O insensato ele geme, esperneia, chora, mas ele se recusa a emendar os seus caminhos, a andar no caminho correto. A dureza do seu coração não só produz mais açoites nos seus lombos, só produz isso, mais açoites nos seus lombos. Ele não muda em nada, uma vírgula, na sua insensatez, da sua tolice. Então, não pense que você vai mudá-lo com a sua sensatez, porque o insensato, ele só poderá mudar essa sua condição se ele entregar a sua mente, a sua vida, o seu coração ao Senhor. Se ele não fizer isso, ele nunca mudará a sua condição. Ele continuará insensato até a morte. Tá? Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, segundo a sua tolice, para que também não te faça semelhantes a ele. Então, responder a um insensato segundo a sua estultícia é fazer-se semelhante a ele. Entrar numa briga de palavras com o insensato é perder o seu tempo, é perder a sua paz, é muitas vezes perder até o seu testemunho, porque você vai sair do seu eixo. Você quer poupar a sua vida, a sua alma de sofrimento, então não discuta com o insensato. Tá? Não discuta com ele, porque não vai valer a pena. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Bom, o versículo anterior diz para não responder, agora esse diz que é para responder. Como é que é isso então? O que ele está querendo dizer? O que o texto está querendo dizer, está dizendo é que você deve ter bom senso. Há ocasiões em que você deve ficar quieto, não se igualar. E há ocasiões em que você deve falar, não se prostrar, diante da tolice, é se mostrar sábio,
é mostrar uma atitude correta, é mostrar que você está muito acima das tolices dele. Então, o que ele está mostrando aqui é a questão do bom senso. Há situações, e o livro de Eclesiastes fala sobre isso, que há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Então, é sobre isso que ele está falando, não é uma contradição alguma. É apenas, no primeiro, você não entra em briga, em discussão com o tolo, porque não vai adiantar nada. Mas, no segundo momento, responda se há bom senso. Se você tem um bom senso, se você tem, então, sabedoria, você responda a sua estultícia com sabedoria. Né? Ele vai mudar? Não, mas você não vai ficar calado diante da tolice que ele cometeu. Os pés corta e o dano sorve aquele que manda mensagem pela mão de um tolo. Tá? Versículo 6, né? Uma outra tradução diz: confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é como cortar o próprio pé ou beber veneno. Né? Essa tradução talvez seja um pouco mais fácil de entender. Confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é como cortar o próprio pé ou beber veneno. Quem envia então um insensato para transmitir uma mensagem ficará tão frustrado quanto o corredor, né, cujos pés são cortados, e quanto o emissor que vê o portador perder pelo caminho o produto que enviou. Né? Então, o insensato não é um indivíduo confiável. Você não pode confiar nele de hipótese alguma. Ele não tem fibra moral para entregar fielmente aquilo que ele recebeu. Ele não é fiel no seu caráter nem nas suas ações. Né? Então, não adianta mandar mensagem por ele, não adianta dar alguma coisa na mão dele. Ele não vai ser confiável para absolutamente nada. Como as pernas do coxo que pendem flácidas, assim é o provérbio da boca dos tolos. Outra tradução: um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma perna paralisada. Então, assim como as pernas do coxo, né, pendem bambas, assim são os provérbios do insensato. Não ficam de pé, não têm sustentação, carecem de veracidade. Os provérbios do insensato são fruto da sua ignorância, resultado da sua pretensa sabedoria. A boca do insensato e as pernas do coxo não se sustentam. Tá? Estarão bambeando e não vão sustentar o corpo. Como que arma funda com pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. Pedra preciosa se compra, se guarda, se usa. Só um tolo ousaria jogar uma pedra preciosa num montão de lixo. Só um indivíduo desprovido de senso de valor atiraria uma gema num montão de ruínas. Assim como essa atitude seria sinal de suprema insensatez e estupidez, também dar honra a um insensato é jogar pedra preciosa no lixo. Honra e insensatez não podem morar debaixo do mesmo teto. Então, de novo, ele fala sobre isso, de novo ele nos chama a atenção, e às vezes nós temos a tendência de agir o contrário do que está sendo dito. Honrar quem não merece honra. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. O bêbado ele cambaleia aqui e cai acolá. O bêbado com um galho de espinhos na mão ferirá os outros e a si mesmo. Ele castigará o próximo e a sua própria vida. Então, ele é uma ameaça a si mesmo e um convite e para quem convive com ele. Ameaça também para quem está próximo a ele. Então, assim é o provérbio da boca dos insensatos. Ferem, machucam, causam dor e desconforto, tanto para ele como para quem quer que esteja ao redor dele, próximo dele. O poderoso que formou todas as coisas, e o poderoso aqui está falando a respeito do Todo-Poderoso, é o nosso Deus, tá? Ele diz o seguinte: o poderoso que formou todas as coisas paga ao tolo e recompensa ao transgressor, né? Então ele deixa claro que assalariar os insensatos e transgressores é colocar em suas mãos uma flecha que fere e que mata. Né? O transgressor, quanto mais tem, mais ele deseja ter. O insensato está disposto a construir riqueza sobre os escombros da sua própria família.
Quanto mais dinheiro o insensato acumula e quanto mais poder ele reúne nas suas mãos, mais ele oprime outras pessoas. Né? Então o Senhor ele vai dar a devida recompensa a esse tipo de pessoas, tá? A esse tipo de tolos, de opressores. Como o cão torna o seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Né? Então, porque o cão não é regido por discernimento e sabedoria, ele torna ao seu vômito e come de novo aquilo que ele lançou fora. Você já deve ter visto isso. Alimenta-se daquilo que lhe fez mal, porque ele não tem discernimento. Aquilo fez mal, ele colocou para fora e ele está querendo comer de novo. Então é exatamente isso que acontece com o insensato, que ele continua dentro da sua insensatez, dentro da sua estupidez. Ele continua insensato. É comparado a um animal irracional na prática dos seus mais repugnantes instintos. É comparado com esse cão que vomita e come de novo o próprio vômito. Aquilo que lhe fez mal, porque ele não tem discernimento. Assim é o insensato, assim é o tolo. Tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Então a falsa sabedoria é pior do que a tolice, porque o falso sábio, além de ser tolo, ainda pensa que não é tolo, pensa que é sábio. O auto-engano é o pior dos enganos. O ignorante que se julga sábio do alto da sua sapiência blinda-se de toda sorte de aprendizado, porque ele se acha tão sábio que ele não precisa aprender mais nada. Né? Parece no alto do mastro, isolado na sua tarefa, isolado na sua vida, achando-se melhor do que todo mundo, mais alto, mais sábio do que todo mundo, não aprendendo absolutamente nada, se orgulhando. O orgulho, então, é contrário justamente à sabedoria, já vimos isso. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Já vimos esse provérbio antes também. O preguiçoso vê o que não existe, ele aumenta o que existe e foge daquilo que deveria procurar. O leão ele vive longe de lugares habitados. O leão não perambula pelas ruas. Ele não transita entre as pessoas, ele não vive às soltas na cidade. Mas como o preguiçoso precisa encontrar uma justificativa para sua inércia, para sua vida parada, para sua preguiça, então ele inventa e vê coisas que não existem. Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. A cama do preguiçoso é o seu quartel-general, é dessa trincheira que ele inventa todas as estratégias para não trabalhar. Uma porta se revolve nos gonzos, nas dobradiças, mas ele não sai do lugar. Ela abre e fecha, fecha e abre o tempo todo, mas não fica estacionada no mesmo local. Mas assim é o preguiçoso. Ele se mexe na cama, vira de um lado para o outro, mas não se levanta para agir, ele permanece no mesmo local. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e cansa-se até de torná-la a sua boca. Também isso já foi mencionado. Né? Então, mesmo recebendo tudo de mão beijada, ainda acham duro ter de levar a comida até a boca. Recebeu ali tudo de mão beijada, não fez nada, recebeu um presente, recebeu ali um prato de comida, mas tem preguiça de levar a mão à boca. Querem tudo mastigado, estão dispostos a qualquer coisa, menos a fazer qualquer tipo de esforço, ainda que isso represente a sua própria sobrevivência. Isso prova de uma forma muito contundente que a preguiça não tem limites. Tá? O mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. Então, o tolo olha para o espelho, né, e canta aquela música: quão grande és tu. Ele acha que ele é grande. Ele acha que ele é sábio, que ele é poderoso. Ele acha que é uma pessoa que será admirada. Tem uma visão exagerada de si mesmo, a ponto de achar-se maior do que os maiores sábios.
e com isso a sua tolice vai só aumentando. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Você será mordido inevitavelmente se você pegar um cão pelas orelhas. Há pessoas que sentem compulsão por interferir em problemas alheios, em se envolver na vida dos outros. Não cessam de dar palpites e conselhos onde não foram chamados. Em vez de pacificar as pessoas, eles acirram ainda mais os seus ânimos, colocam mais lenha na fogueira. Cuidado, não dê palpite onde você não foi chamado. Né? Isso na vida de qualquer pessoa. Eu tenho ensinado isso há anos, até mesmo para casais. Pais, não metam bedelho na vida dos seus filhos se eles não pedirem. E filhos, a mesma coisa com relação aos seus pais. Sejam sábios. Né? Os conselhos, na hora certa, da forma certa, eles serão dados, serão acatados, mas de qualquer jeito eles serão rejeitados e você vai criar uma barreira para qualquer outro tipo de conversa, para qualquer outro tipo de conselho de ajuda. Então, muito cuidado e não ficar dando palpites onde você não foi chamado. Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Né? O louco é aquele que, além de praticar o mal contra o próximo, ainda pensa que tem uma boa desculpa para dar para qualquer uma das coisas que ele faz. Depois de enganar o próximo atirando flechas, né? Inflamadas, flechas mortais, diz que não passou de uma brincadeira. Quando as suas armas, né, carnais são descobertas, a sua traição vem à tona, ele, de uma forma sem vergonha, tenta sair pela tangente dizendo que foi uma brincadeira inocente, que não tinha intenção de machucar ninguém. É um tremendo de um embusteiro. Cuidado com esse tipo de gente. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Né? Então o maldizente é o combustível das brigas, o causador de conflitos, o patrono das desavenças. Seu prazer é jogar uma pessoa contra outra, sua língua está a serviço do mal. Então não entre nessa conversa. Né? Não entre nesse meio de conflito, de desavença, em hipótese alguma. Se afaste de tudo isso. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Contencioso, ele é sempre o inimigo da paz. Por onde anda, ele deixa atrás de si um incêndio. Ele desestabiliza as relações mais íntimas, ele fragiliza as amizades mais fortes, ele fortalece a desconfiança entre as pessoas que são mais leais. Quem com ele se relaciona não escapa dos conflitos. Então, cuidado com esse homem que transmite, homem e mulher aqui no sentido, né, que são rixosos, que transmitem então esse tipo de relacionamento. Ele é contencioso, ele traz contendas, ele traz conflitos, intrigas. Muito cuidado, se afaste. As palavras do intrigante são como feridas, elas descem ao mais íntimo do ventre. Fofoca pode parecer uma comida fina para os invejosos, para os amantes de intrigas, mas essa comida é contaminada de todo tipo de mal, para o corpo e para a alma. Essa comida, ela vai intoxicar o coração, ela vai atormentar a consciência, vai roubar a alegria da sua alma. Essa comida não nutre, ela enfraquece, ela não produz saúde, ela adoece. Ela não dá vida, ela mata. Então, cuidado com o intrigante, com o contencioso, com o mexeriqueiro, como o caco de vaso coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes com o coração maligno. Lábios amorosos e coração maligno mostram uma distorção gritante entre si. Essa é a face mais repugnante da hipocrisia. Da mesma forma que o vaso de barro é liso, mas ao seu coberto de escórias de prata fica áspero, assim também os lábios bondosos que escondem um coração bondoso, que escondem um coração, aliás, malicioso. Esse coração se torna rude, porque ele danifica o coração. Né?
lábios arrastam as pessoas para a morte. Um indivíduo falso é extremamente perigoso. Cuidado com a falsidade das pessoas ao seu redor. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas o seu íntimo encobre engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações do seu coração. Não se pode confiar em pessoas hipócritas que falam uma coisa e sentem outra, e destinam mel dos lábios e maquinam perversidade no coração, e falam mal de você pelas costas, mas na sua frente só proferem elogios. Os lábios revelam bondade, mas o coração deseja e destila maldade. Confiar em pessoas hipócritas é cair numa armadilha. Cuidado com os hipócritas. Eles são atores, estão representando um papel. Ele diz, cujo ódio se encobre com engano, a sua maldade será exposta perante a congregação. Aquilo que é guardado no esconderijo, um dia será revelado. A mentira não vai perdurar o tempo todo. Você pode enganar pessoas durante um bom tempo, nós não pode enganar todo mundo o tempo todo. O que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. Esse é um provérbio muito claro que diz que quem arma ciladas para o próximo vai cair na sua própria armadilha. Tudo que ele semear é o que ele vai colher com toda certeza. A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Então, tanto a língua falsa como a língua lisonjeira empregam o instrumento da mentira. E a mentira é sempre nociva, sempre destruidora. A língua falsa, ela fere, e a língua lisonjeira causa ruína, diz o texto. Uma e outra estão a serviço do mal. A língua enganosa produz frutos venenosos. A língua lisonjeira é uma fonte poluída, da qual fluem águas amargas. Então, siga os conselhos do sábio Salomão e não se envolva. Falamos isso lá no comecinho. Se afaste desse tipo de pessoas. Não se envolva com elas. Não tenha comunhão, não tenha envolvimento com esse tipo de pessoas. Se afaste delas, porque você será prejudicado se permanecer junto a cada uma delas. Porque o que elas querem é prejudicar a sua vida. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos colocar esses conselhos sábios em prática na nossa vida, para que possamos ter a nossa vida melhor e assim também possamos abençoar outros para que andem no caminho correto, no caminho que traz satisfação, felicidade e contentamento. Que Deus nos use para isso. Use a minha e a sua vida para que haja contentamento na vida de outros. Pai, agradecemos ao Senhor por esse dia, agradecemos pela Tua palavra e pedimos que nos ajude a viver e andar em sabedoria para que, ó Deus, possamos realmente abençoar aqueles que estão próximos a nós. Afasta de nós todo esse tipo de gente hipócrita, mentirosa, falsa, para que nós, ó Deus, possamos nos livrar de todo esse tipo de transtorno e de desconforto na nossa vida diária. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço e, se amanhã Deus permitir, Provérbios 27, estaremos juntos então, mais uma vez. Tá bom? Esse é o nosso desejo e, se Deus assim permitir, estaremos juntos para mais uma reflexão dessa palavra bendita. Um forte abraço a vocês e até lá, se Deus assim permitir. Pra te adorar.